Então vamos lá, dando continuidade ao tema da aula de hoje, uma pequena introdução com o conceito, né, de ângulo central. O que é um ângulo central? É um ângulo cujo vértice é o centro de uma circunferência. E os seus lados, né, não quis colocar para ficar enorme, os seus lados são secantes. Lembra lá das posições que uma reta ocupa em relação a uma circunferência? O que significa ser secante? Significa que ele vai cruzar a circunferência em dois pontos. É só isso, certo? Então, ângulo central é um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Ângulo inscrito é um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência. O seu vértice é um dos seus pontos da circunferência. E o ângulo de segmento é um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência, né? Então, como eu disse lá no vídeo de apresentação, ele tem a mesma característica do ângulo inscrito. O vértice dele está em cima da circunferência. O que muda é a composição dos seus lados. Um dos seus lados está sobre uma reta secante, a circunferência, e o outro sobre uma reta tangente a ela. Então, vocês vão ver que a reta tangente é aquela que toca a circunferência a apenas um ponto, formando 90 graus com o raio dessa circunferência. Então, é um tipo de ângulo desse. A propriedade dele é a mesma do ângulo inscrito. Só o seu jeito, sua característica ali aparentemente é diferente, mas ele tem a mesma propriedade. Está na apostila de vocês, tem a definição também, né, com a linguagem que está aí, uma linguagem um pouquinho diferente, tem o desenho, né, vocês podem acompanhar na página 131, que aí eu acredito que vai ficar tranquilo de vocês entenderem. Não é nada muito teórico assim, não. Bom, ângulo central. Tá lá, certo? Não tem, assim, nada demais. O ângulo, ele tem o vértice no centro da circunferência. Olha aqui, ó, as retas que são os lados, tá vendo? Ah, meu professor, mas tô vendo passar nem aqui nenhum ponto só. É uma reta. Isso aqui é um segmento de reta, certo? É uma reta. Uma reta ela é infinita para os dois lados. Ele cruza aqui no ponto A, mas vai cruzar aqui atrás no outro ponto também. Tá vendo? Ele está passando na circunferência em dois pontos, secante. O seu lado é secante. O ponto B também está marcado aqui, porque é o que nos interessa, mas ó, uma reta ela é infinita nos dois lados. Então ele passa pelo outro lado também, certo? Não está desenhado ali, mas passa, são secantes. É isso, certo? Retas secantes são essas. Então aqui, ó, ele passa em dois pontos aqui, o vértice é aqui, tem essa região, e aí nós temos um arco desenhado, certo? Um arco, então ele corta a circunferência em um arco. E qual é a propriedade do ângulo central? A medida do ângulo central é exatamente a mesma medida do arco, certo? Se o ângulo central é alfa, o arco mede alfa. Então, a medida aqui, ó, a escrita aqui, ó, é a medida do arco AB. Tá certo que precisa aquele negocinho, mas é muito difícil de colocar esses efeitinhos, essas coisas aí. Algumas coisas eu tenho pronto de outras telas que eu já tinha, eu consigo, mas tem coisa que eu não consigo desenhar, tá, gente? Então, aqui, ó, é arco, alfa, ângulo, o ângulo, né? Vocês conhecem, AOB, né? Então, o ângulo O é igual o arco. Ambos medem alfa. Só isso, apenas isso. Ângulo inscrito. Então, chama-se ângulo inscrito aquela definição que já foi feita. Tá vendo aqui, ó? O seu vértice está sobre a circunferência. O vértice é um dos pontos da circunferência. O lado é tangente? Desculpa, o lado é secante? É também, ó, passa pelo ponto P, aqui está mais fácil ainda de ver. Passa pelo ponto P, passa pelo ponto A, a reta está passando aqui, ó. Então, o lado é secante. O outro lado também é secante, certo? E aí nós temos um ângulo que também está definindo um arco. A diferença agora é que esse ângulo inscrito é metade da medida do arco. Metade da medida do arco. Então, vamos lá de novo. Ângulo inscrito.
tem a mesma medida do arco. Desculpa, ângulo central. Desculpa, ângulo central tem a mesma medida do arco. E ângulo inscrito é a metade da medida do arco, certo? Pega o arco AB, divide por 2, a gente sabe quanto que é. Qual que é o segredo desses exercícios? Tem segredo? Tem. O segredo, pelo menos para mim, eu consigo resolver muito melhor assim, é observar o arco, não ficar focado olhando só o ângulo. Olha o arco da circunferência que está sendo definido pelos lados do ângulo. Sabendo que quando for inscrito igual aqui, é metade do arco, e quando for central, é igual ao arco. Então, observe, ó, nesse caso aqui, é um exercício, às vezes, até bem comum de acontecer, né? Que é uma propriedade, não tem nada que nem que decorar aqui de propriedade. É como eu falei, a observação. Você imagina que se aqui nesse ponto P, eu colocasse aqui, sei lá, pela aparência dele aí, sei lá, 50 graus. 50 graus. Significa que o arco AB mede 100. Certo? Porque o ângulo inscrito é metade da medida do arco. Se eu coloquei aqui no ângulo que é 50, significa que o arco é 100 graus. E aí, ele coloca tipo duas incógnitas. Ele coloca aqui, ó, determine x e determine y. Ou determine o ângulo Q e o ângulo R. Fala, meu Deus, tal. Olha aí o que está acontecendo. Se eu observo o arco, eu estou vendo que o ângulo Q, olha lá os lados dele. O ângulo Q está sendo definido pelo mesmo arco. Ou seja, tem o mesmo valor de P. O R, a mesma coisa, eu estou vendo pelo arco. Então, não é onde o ângulo está, e sim a definição do arco. Se o arco é o mesmo, significa que todos eles são congruentes, todos são ângulos inscritos, todos estão representando o mesmo arco, portanto, todos têm a mesma medida, certo? Só ter um pouquinho de calma e observar que não tem segredo. E aqui a gente já vai direto para alguns exemplos. Aqui são dois bem direto. Eu vou fazer um pouco mais difícil com vocês, para vocês, né, terem uma experiência de como é que eu resolvo esse tipo de exercício, observando o arco, como é importante. E esse aqui está aí, né? Tá, aqui está a resposta. A única coisa que eu preciso identificar é o seguinte. Na letra A, tá vendo aqui, ó? 118 é um ângulo central. Se ele é o ângulo central, significa que o arco AB menor aqui, ó, o arco AB, ele mede 118 graus, porque o arco tem a mesma medida do ângulo central. Eu tenho que determinar o x. E o x é um ângulo inscrito. Ele vale metade do valor do arco. Então, se eu tenho o ângulo central, eu sei que o arco mede o mesmo valor, e o ângulo inscrito é metade do valor do arco. Pego 118, divido por 2, x é igual a 59. Só isso, por incrível que pareça. E aí, aqui é o contrário, tá vendo? Ele deu o ângulo inscrito, que é 41 graus. Se o ângulo inscrito é 41 graus, o arco, olha lá, observa o arco dele, é o AB. O arco AB mede o dobro disso. Ou seja, ele mede 82 graus, o arco AB. Como eu quero descobrir o x é um ângulo central, que ele tem a mesma medida do arco AB. Se o arco AB é 82, o x também vai medir 82. Simples assim. E aí sim, vamos para um realmente um pouco mais difícil, aparentemente, né?
E aí vocês vão entender quando eu falo assim, não fique observando só o ângulo. Claro que a gente tem que observar o ângulo, mas não fique observando só o ângulo. Muitos desses exercícios a gente resolve a partir do seu arco, igual esse, certo? Então ele fala assim, ó, determine a soma do n mais o m. Então eu quero a soma do ângulo m mais do ângulo n. Aí fala assim, ah, parece que é igual, parece que é bissetriz. Não existe parece, né? Primeiro que se fosse um 16 graus e o outro 16,2 graus, no olho seria imperceptível. Se não tiver escrito que é bissetriz, ou que é igual, ou que são congruentes, conclusão a gente não pode tirar, certo? Então, ele não está pedindo um ou outro, ele está pedindo a soma dos dois. Então, vamos lá, vamos observar o que foi dado de informação para que a gente faça isso. Bom, primeiro aqui, o que eu olhei quando eu peguei este exercício, a primeira coisa que eu olhei é a seguinte, ó, o D é ângulo inscrito. Logo, o seu arco, olha o arco dele, tá vendo o arco dele aqui, ó, o arco dele é o BC. Logo, o seu arco mede o dobro dele. Então, eu sei que BC mede 90, ok? Certo? Se o ângulo... Ah, eu marquei errado, gente. Não é ângulo A não, tá? Eu fiz errado. Me desculpem. Eu não vou consertar agora, senão aí depois ele vai travar aí, tá? É o ângulo, aqui é ângulo D. D. Se o ângulo D mede 45, o arco BC mede 90, tá vendo? O arco aqui tá certo. Ah, tá. Tá certo sim, gente. Desculpa. Eu que viajei. Aqui eu não coloquei o ângulo. Eu já coloquei que o arco mede 90 e o A é ângulo inscrito do arco BC, tá? Esquece, deu uma pirada aí. Então aqui, ó, o arco BC, observando o A, ó, tá vendo o A aqui, ó, B, vai do B até o C. Ou seja, ele vale 45 também. Esse A aqui vale 45. É isso aí. Usando esta mesma propriedade, eu observo o ângulo C agora, certo? Então, olha aqui, o ângulo C é um ângulo inscrito. Qual é o arco que está definindo ele? É o arco AB. Aqui, ó, tá vendo? Esse arco inteiro aqui, ó, ele passa aqui no A e ele passa aqui no B. Todo este arco aqui é o dobro do ângulo. Ou seja, o arco AB, olha lá, o chapeuzinho não saiu, que é ângulo C, tá? Logo, o arco AB vale 130 graus. Então, aí eu pensei da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Eu já sei quanto que vale o BC, o arco BC, que é 90, que é o dobro do ângulo. Eu sei quanto vale o arco AB, que é 130, que é o dobro de 65. Logo, o que falta para 360, que é o AC, passando pelo D aqui, ó, é a soma dos ângulos que eu quero, que eu estou pedindo. Está vendo aqui, ó, se você pega o M, começa aqui no A, junta com o N e termina no C. Ah, então eu pego lá, vou pegar 360 e vou fazer a subtração e vou descobrir o arco, e aí eu vou descobrir o ângulo. Sim. Esse exercício é para ser resolvido assim. Se a gente ficar tentando individualmente achar um ou achar outro, até poderia tentar fazer, deve ter outra maneira de resolver. Eu não sei, eu não resolvi assim. Pelos triângulos aqui dentro, vou fazer um triângulo aqui, vou descobrir esse ângulo aqui, vou descobrir aquele ângulo lá. Eu não achei necessário fazer assim. Eu fiz assim, ó, eu peguei o arco AB, somei com o arco BC, certo? Que é tudo isso aqui, ó, deu 220. A circunferência inteira vale 360, logo o que sobra é 140, que é do A até o C, que é a soma do ângulo N mais T. Porém, 140 é o arco. Se o arco é 140,
significa que o ângulo é metade, é 70. Então, N mais M vale 70. Beleza, né? Da hora. Vou deixar isso aqui como desafio para que vocês tentem fazer, troquem ideias, no fórum de perguntas e comentários, se ajudem, né? Tranquilo de fazer também, tem que montar uma equaçãozinha aí e dá para resolver, certo? E a orientação de estudo, nós temos 4 exercícios na apostila, né? São exercícios que lá tem exercício que é direto, é só aplicar a propriedade. Ah, então esse aqui é inscrito, é metade, aquele é central, é igual ao arco. E a tarefa mínima do plural, lembrando que são 2 aulas, né? Essa aula é 17 e 18. A gente tem que fazer a tarefa mínima lá da aula 17 e 18 para não deixar para trás, para não deixar acumular, porque é assim que se faz, aula dada, aula estudada. Beleza, meus amigos? Espero vocês na live daqui a pouco para a gente resolver os outros exercícios e tirar as dúvidas.